Olá, bem-vindo à sua aula número 76 de programação em Python. E nessa aula eu vou falar sobre como armazenar dados através do módulo DBM. Então vamos lá. O módulo DBM vem de Database Manager, em inglês, que significa gerenciador de database. Acho que todo mundo sabe o que é um database. Então, é um gerenciador de database. Como é que eu uso esse gerenciador de database em Python? Primeiro a gente importa o módulo DBM, que é o meu gerenciador de database, e aí eu preciso abrir um novo arquivo de database. Para fazer isso, eu vou ter o meu arquivo, ou posso criar um database DB, e eu vou colocar dbm.open, eu vou dar um nome para o meu database. Por exemplo, vou dar o nome de, não sei, vamos lá, vamos fazer um database do quê? Database de contatos, .db. Então aqui eu vou colocar o nome de todos os meus contatos, certo? E aí, beleza. Se eu colocar isso, eu tenho que colocar um modo de abertura. Databases permitem 4 modos de abertura. O módulo C, que é o modo que 90% das vezes você vai usar. Por quê? Porque ele cria um database se esse database aqui não existir, ou ele abre esse database se o database já existir. Existe o modo R, que é read, que ele vai ler um database. Modo W, que vai escrever ou ler o database. E o modo N, que vai pegar e vai abrir um novo database vazio para ler e escrever. Então, como eu falei, 90% das vezes a gente vai usar o modo C, que vem de create, que é criar. Então vai criar o nosso database caso ele não existe. Beleza, criei o meu database. Como é que eu lido com ele? Database, você vai lidar com ele quase como se ele fosse um dicionário. Então, o que você vai fazer? DB, e vai abrir colchetes aqui. E eu vou criar uma chave para esse dicionário. Então, eu vou criar, por exemplo, a chave Pedro. E vou colocar aqui o e-mail do Pedro, por exemplo. pedro.henrique.forli@usp.br. E é isso. Simples assim, ele criou a chave do database com esse valor. Se eu pegar e tentar acessar o valor da chave, eu posso simplesmente colocar o nome da chave aqui. Note que o meu pedro.henrique.forli ele está com uma string de formato de bytes. Então, aqui, quando eu crio e uso meu database, quando eu passo strings para ele automaticamente converte no formato de bytes. Então, se eu quisesse, por exemplo, pegar aqui no formato de string aqui, mesmo, eu teria que dar aquele ponto de code. Certo? Com isso eu vou conseguir criar a minha string. Um detalhe, se eu tentar criar, por exemplo, sei lá, o João, e agora, em vez de colocar para o João uma string, eu quiser colocar um número, ele vai dar um erro. Por quê? Porque o meu database ele só consegue armazenar strings. Mais especificamente, só consegue armazenar strings no formato de byte. Então, se eu quisesse armazenar um número aqui, eu teria que dar str nesse valor. Depois de dar str nesse valor, eu teria que pegar aqui, na hora de acessar, se eu desse db João, se eu tentasse pegar aqui e dar inteiro no db João, ele vai conseguir converter para a gente. Então, com isso você pode armazenar números, só que você tem que fazer aquela conversão básica. Então, sempre lembrar que só pode passar strings para objetos do tipo Database Manager. Ok, eu posso acessar o valor de uma chave
ou pegar o valor de uma chave por colocar db e o nome da chave. Se eu pegar e colocar uma chave que não existe, ele vai dar um erro dizendo key error, parecido com o key error do nosso dicionário. Eu posso pegar também e ver quantas chaves tem o meu arquivo. Então eu posso dar um len nele, len_db. E você vai ver que tem duas chaves criadas. No caso, o João e o Pedro, certo? Eu também posso usar um método lá de dicionários, que é o método keys. Então, se eu usar o método keys, ele vai gerar uma lista com todas as chaves do meu database. Note que as chaves também são strings no formato de bytes, certo? Então, essa é outra coisa que você precisa observar. Apesar de eu conseguir acessar as chaves passando uma string normal, o meu database, quando ele armazenar essas strings, ele vai armazenar elas no formato de bytes. Então, você sempre vai ter que estar usando o decode. Eu também posso perguntar se uma chave está no meu dicionário. Por exemplo, se eu perguntar Pedro em DB, então, o Pedro está dentro do database e ele vai dizer que está. Então, Pedro está dentro do database. Se eu quiser apagar uma chave do meu dicionário, eu pego e dou del db. Então, aqui eu vou apagar a chave do João. Então, com isso, eu apaguei o João aqui. Você vê que não existe mais. Se eu colocar aqui database, ele vai dizer que é um database object, né? Que mais que eu tenho para falar? Ah, sim. Você pode... deixa eu criar aqui uma outra chave. Recriar a chave João. Vai. joão@hotmail.com. Eu posso pegar e percorrer as chaves do meu dicionário usando um for loop. De novo, as chaves do meu dicionário vão estar no formato de strings. E eu posso, lógico, fechar o meu dicionário com db.close. Eu posso usar o pop do dicionário. Se eu coloquei aqui pop João, você vai ver que você consegue usar o método pop. Então, o database ele tem métodos como o dicionário, só que ele tem essa restrição de só conseguir armazenar strings. Eu posso usar for loops, posso deletar, posso usar o pop, posso olhar chaves, posso fazer tudo. E ele é melhor do que arquivos nesse sentido, porque você consegue olhar as informações do meu database por meio de chaves. Então, não preciso ficar lendo linha por linha do meu arquivo. Posso usar agora datas codificadas do meu struct? Então, vamos ver se isso é possível. Se eu usar aqui import struct, por exemplo, e aqui agora eu vou criar de novo o meu João. Só que no meu João, eu vou querer guardar um struct.pack. Eu vou querer guardar o inteiro, o i, por exemplo. E aqui eu vou passar o número 13, por exemplo. E aí você, lógico que struct não está definido. Erro de sintaxe é o pior de todos. Struct. E aí você vai ver que não tem o menor problema. Então você pode empacotar os seus bytes para guardar no seu dicionário, porque os bytes empacotados nada mais são do que uma string no formato de bytes. Aí você vai ver aqui essa string, certo? Claro que eu teria que desempacotar depois e teria todo aquele trabalho para fazer isso. Mas enfim, você consegue usar dicionários com strings empacotados, o que pode ser dicionários, database com strings com pacotes de bytes, o que pode ser muito útil. Então é isso. Depois é só você pegar e fechar seu database, certo?
Para casa, vocês têm um exercício. É um exercício diferente da última aula, então você vai criar um database de sites, permitindo que o usuário acesse esse database e recupere a descrição de cada site, também coloque novos sites. Você vai ter que ter certeza que as entradas do usuário sejam válidas. Por exemplo, www.nomedosite.com, www.python.org, www. qualquer coisa, enfim. Você tem que garantir que a entrada vai dar um site válido. E vai colocar no seu database esses sites com um determinado nome. Por exemplo, posso pegar e acessar, quero saber o site do Python. Então eu coloco lá Python, ele acha no meu database a chave Python, e ele vai me devolver o site. Você pode fazer tanto empacotando as suas strings, quanto sem empacotar. Você escolhe o que você achar melhor. Se você quiser treinar empacotar, eu acho uma boa. Se não, pode fazer usando só a sintaxe que a gente viu nessa aula. Então, é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.